Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a atividade 4, coloquem a data aqui e vamos lá. Adjetivo no grau superlativo. Vamos estudar então o grau superlativo do adjetivo. Nós estudamos já o grau comparativo, que foi quando a gente pega algum substantivo para comparar com outro. Nós comparamos uma coisa com outra coisa, usando que é mais, que é menos, que é igual. Esses são de comparação. Hoje nós vamos estudar o superlativo. Número 1. Releia este trecho da reportagem O Erro Certo. Na aula passada, nós lemos essa reportagem, tá? E agora nós vamos continuar trabalhando em cima dela. O Galileu estava tão convencido com essa história de círculos que não conseguia acreditar nem na existência dos cometas. Como a órbita deles é muito alongada, não se parece nem um pouco com o círculo. Decidiu que os cometas não existiam e só podiam ser alguma ilusão de ótica, alguma miragem, explica o professor Yuri de Castelfranc. Então, até que lá no textinho de cima da aula anterior, esse pedacinho aqui ficou cortado na edição da apostila de vocês, mas tem aquele completo, lá parou alguma ilusão. Aqui tem o restinho, ó, que é só essa frase, a professora falou lá, mas é bom que tem aqui para vocês verem, ó. Ilusão de ótica de alguma miragem, que tá completo. Agora, como que a gente já releu esse trecho, vamos responder as perguntinhas. Letra A. Observe com atenção a frase destacada. Qual é o objetivo que aparece nela? Deixa eu apagar aqui. Aqui a frase destacada é: como a órbita deles é muito alongada. Qual que é o adjetivo? Ou seja, adjetivo é aquilo que dá característica. Qual dessas palavras que está dando característica aqui nessa frase destacada? Nós já estudamos adjetivo, acho que vocês vão lembrar. Letra B. A que substantivo esse adjetivo se refere? Substantivo é aquilo que dá nome às coisas, ou seja, é o que tem nome. Vocês vão ver ali o adjetivo, a característica, e a característica do quê? Ó, como a órbita deles é muito alongada. Como é o adjetivo. E o que é o substantivo. Letra C. A palavra muito se refere a qual termo dessa frase? O que é muito aqui? Qual o termo que é muito? Vocês vão escrever ele aqui também. Letra D. Qual é a função da palavra muito nessa frase? Indicar o movimento da órbita? Intensificar a característica alongada da órbita ou indicar que a palavra alongada está no feminino? A palavra muito. A gente já estudou advérbio, né? E tem várias classificações. O muito aqui, ele se encaixa como um advérbio, certo? Então, vocês vão ver aqui, ele está tentando mostrar o quê? Que é o movimento da órbita, intensificar ou mostrar que é bastante, ou indicar que está no feminino. Marca o X em qual dessas três respostas aqui faz mais sentido. Por qual palavra poderíamos substituir a expressão muito alongada, de modo com que ela expressasse o mesmo sentido? Como que eu posso falar que é muito alongada em outras palavras? Que ela é estreitíssima? Que ela é alongadinha? Ou que ela é alongadíssima? Qual dessas três palavras que quer dizer que é muito alongada? Número 2. Leia esta frase e responda as questões. Até o mais brilhante dos cientistas comete erros. Qual o adjetivo dessa frase? Ou seja, a característica, o como é. E qual o substantivo a que esse adjetivo se refere? O substantivo
é o nome das coisas. Então, tá falando, por exemplo, a moça é alta. Alta é o adjetivo. Moça é o substantivo de quem tá falando. Como ela é o adjetivo. Então, nessa frase, até o mais brilhante dos cientistas comete erros. Encontra o adjetivo substantivo. Letra C. Assinale a alternativa que considerar correta. Essa frase compara a qualidade de ser brilhante de uns cientistas em relação a outros? Está falando que um cientista é mais brilhante do que o outro? Ou essa frase destaca a qualidade de ser brilhante de um cientista em relação a outros cientistas? Qual dessas duas alternativas aqui está correta? Será que está comparando ou está destacando a qualidade dele? Número 3. Reescreva as frases abaixo para destacar as qualidades dos seres em relação a outros seres. Então, agora o objetivo é destacar as qualidades, certo? Tem duas frases aqui. Eu vou dar um exemplo de uma outra frase. E vocês vão perceber que quando eu estou comparando, de quando eu estou querendo destacar. Digamos que tivesse uma frase assim: João é mais rápido do que os outros atletas da equipe. Esse do que está comparando o João com os outros atletas da equipe. Então, tem uma comparação. Agora, se eu escrevesse assim: João é o mais rápido dos atletas da equipe. Está destacando o João, mas eu não estou comparando, não tenho do que. Eu troquei o do que por João é o mais rápido dos atletas da equipe, certo? Então, vocês farão isso com essas duas frases aqui, ó. Fernanda é mais comportada do que os outros alunos da turma. Aqui tá comparando, ela é mais comportada do que os outros alunos da turma. Como que será essa frase para destacar ela? E aqui, Pedro é mais esforçado do que outros jogadores do time. Então, vai tirar esse do que e colocar é o mais dos, certo? Agora vamos aqui para a próxima atividade. Uma definição aqui do grau superlativo. Para indicar que um ser apresenta um grau elevado de determinada característica, usamos o grau superlativo do adjetivo, ou seja, vai estar destacando, vai estar elevando esse adjetivo. O grau superlativo do adjetivo pode destacar uma qualidade de um ser em relação a outros seres. Pode também destacar uma qualidade apenas intensificando-a, sem fazer uma relação com outros seres. Aqui nas frases acima, vocês vão destacar dos outros, certo? Fazendo relação com outros. Mas também dá para destacar sem fazer essa relação. Número 4. Seguindo o modelo abaixo, reescreva as frases passando os adjetivos para o grau superlativo, ou seja, destacando, elevando o adjetivo. O erro pode trazer respostas interessantes. Para deixar no grau superlativo, é intensificado esse interessantes. O erro pode trazer respostas muito interessantes, ou melhor, o erro pode trazer respostas interessantíssimas. Quando tem aqui esse finalzinho interessantíssimas, tá falando que é muito. Então tá intensificando. Pegou o interessante, intensificou, interessantíssimo. Fernanda é inteligente. Fernanda é inteligentíssima, assim que vocês irão escrever. Letra B. Priscila achou aquele lugar esquisito. Vocês irão seguir essa mesma regra para deixar no grau superlativo, aquele que destaca. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para sua professora no seu grupo de estudos. Um beijo e tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem com vocês?
Estamos de volta com mais uma aula de matemática da semana, da 26ª apostila. Estamos na reta final, crianças. Então, vamos lá. Estejam com o material arrumadinho, né, para vocês fazerem a atividade e acompanharem o vídeo, tá bom? Então, começando. Essa é a nossa terceira aula de matemática da semana. Então, vamos lá. Observe os sólidos geométricos do quadro a seguir. Olha só, nós temos alguns sólidos geométricos aqui, no número 1, no número 2, 3, 4 e 5, tá? No número 1, nós temos um paralelepípedo ou um bloco retangular. No 2, nós temos um cilindro, 3, um cone, 4, um cubo e o 5 é uma esfera, tá? Então, olha só. Numere os sólidos geométricos de acordo com o número das figuras acima que as representam de acordo com o seu formato. Então, vocês sabem que nós temos vários objetos que têm formato de alguns sólidos geométricos, tá? Então, agora vocês vão observar essas imagens e de acordo com as imagens de cima, com os sólidos de cima, que estão numerados do 1 até o 5, vocês vão observar aqui o objeto com qual ele se parece. Coloca lá o número do sólido que ele se parece. No número 2, um dado tem 6 faces. Lembram que é face? Que cada parte ali do sólido é uma face. Então, se vocês tiverem um dado em casa, contem para vocês terem certeza. Para vocês comprovarem isso que eu estou falando para vocês, que um dado tem 6 faces. Quantas faces há em 4 dados? Tá? Então, contem aí bem direitinho e coloquem aqui. Nessa outra questãozinha aqui, em uma fazenda há 250 vacas e 178 porcos. Quantas vacas há a mais do que porcos? Registre a operação, ou seja, faça o cálculo ali ao lado, descobriu, responda aqui para nós, tá bom? Na próxima questão, quantas latas de água de 8 litros são necessárias para encher uma caixa d'água na qual cabem 296 litros, tá? Então, observem bem o que está falando, que quantas latas de água de 8 litros. Então, isso quer dizer que que essa lata d'água, ela tem 8 litros. Então, quantas latas serão necessárias para encher uma caixa d'água que cabe 286 litros, tá? Será que são 17 latas que serão necessárias? Será que são 37 latas, 27 latas ou 47 latas? Então, podem montar a continha aí ao lado e marca a opção correta. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, que essa explicação, né, com essa leitura tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de estudos. Tchau, tchau, fiquem com Deus.